Olá! Olá! Tudo, Ilza, tudo sim? Tudo! Ótimo! Sim, temos intercedido por ti, não só nós que estamos aqui nessa ligação, mas muitas mulheres. Então, estamos na intercessão por uma recuperação depois da tua cirurgia, pós-operatório e mais demais exames que ainda vêm. É uma jornada, mas saiba que tu Sim, não está sozinho. Eu sei que tu tem a tua família, tu tem a jornada da fé e tu tem as tuas amigas aqui. Nosso sim, grupo. tenho vários núcleos. Não é lindo? Eu É, adoro isso. Eu acho é a coisa que incrível. mais me encanta, que mais me encantou nesse processo todo. Que bom. Então, eu quero também falar para as mulheres que estão nos assistindo. Às vezes, sabe o que acontece, gurias? A gente se coloca numa posição onde a gente espera que outros venham até nós. Eu sei porque eu me coloquei muitas vezes nessa posição. E sair dentro do nosso cocum, dependendo da nossa personalidade, da forma como a gente se relaciona, nem sempre é confortável, o que a gente gosta, né? Mas aquilo que eu mais desejava, que era poder ter relacionamentos sinceros, profundos e me conectar com as pessoas, era o que eu também evitava, porque eu não me colocava em lugares onde as pessoas iriam precisar de mim e eu precisar delas. Então, Sim, esse grupo também é essa expressão, né? Então, eu quero incentivar vocês. Se coloca nesse lugar, vai, dá a cara, né? Às vezes não vai ser a primeira, não vai ser a segunda. Outra coisa, eu com as mudanças também, para mim é mais difícil, né? Quem se muda sabe, às vezes muda bastante o nosso círculo de amizades. E uma amiga minha, ela disse o seguinte, ela disse assim, Jaque, uma vez eu estava passando por essa transição e o senhor começou a colocar tipo uma lâmpada em cima das pessoas que ele queria que eu me conectasse. Eu senti aquilo um sinal. E aí eu pensei assim, ela disse, foi incrível, porque eu me conectava exatamente com as pessoas que a gente se dava bem, eram os grupos que eu precisava, e aí eu fiz aquela oração também, eu disse, Senhor, coloca uma luz para eu entender, essa que são as pessoas que é para eu me conectar, investir para a gente ter esse relacionamento. Então, está acontecendo assim. Essa semana é a semana de Thanksgiving aqui, uma celebração de ação de graças sim, muito forte nos Estados Unidos, praticamente sim. concorre com o Natal. Né? As famílias se reúnem, muita comidança, feriado, e nós somos convidados por uma família para participar então desse Thanksgiving. E foi uma das Aham. orações que eu disse: ai, Senhor, eu não quero me convidar, eu não quero ficar sozinha. Então, às vezes, se expondo, né, gurias, nem sempre é o que a gente quer que caia de mão Aham. beijada, mas é Sim. assim que a gente se relaciona e consegue, né? Uhum. Verdade. Quem Verdade. quer iniciar orando para nós? A Eu? Ilza? Assim? Pode, Manda lá. pode ser, então. Senhor Deus, mais uma vez, Senhor, eu te agradeço por essa oportunidade, Pai, de estar aqui nesse grupo maravilhoso dessas mulheres que estão buscando viver o seu propósito. Pai, eu te agradeço por cada uma delas que está aqui, por cada uma delas que vai assistir futuramente esse vídeo. Eu te peço uma bênção especial sobre a Jaque, que tomou essa iniciativa de nos ajudar a encontrar o nosso caminho, Senhor. Continua iluminando ela, dando criatividade, abençoando a vida dela, bem como a Ilza, a Patrícia, a Carol, que são as que eu até agora me conectei aqui. O Senhor também derrame bênção sobre a vida dela e mostre o caminho, Senhor, que eles devem seguir. Eu te agradeço mais uma vez por essa oportunidade, Senhor, e que hoje seja, Senhor, o último e um incrível encontro conosco, assim, e junto contigo, ministrando a nós, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E se vocês pegaram o PDF do download, hoje nós vamos falar do passo 4, né, Ilza, que é respeitar os Sim. limites. Ai, gente, a gente está numa jornada que eu vou te dizer, está sendo incrível, né? E vamos falar sobre respeitar limites. Cibele, sentimos tua falta semana passada. Fala tudo para nós sobre respeitar limites.
Então, essa é uma lição que eu estou aprendendo. Mas eu assisti o vídeo da semana passada no dia seguinte, de cama. Eu apertei o fone, não vou sair daqui. E eu achei o máximo, eu adorei. Fui muito ministrada pela interpretação que vocês fizeram do que eu tinha escrito. E eu adorei, amei mesmo, me comovi, chorei do início ao fim do vídeo. E, claro, já está abalado pela cirurgia, né? Então, a gente falou nessa jornada sobre confiar no Senhor durante esse processo, né? Porque a palavra fala em Provérbios que a gente tem que confiar de todo o nosso coração, de todo o nosso alma, e não se apoiar no nosso entendimento. A gente fala, e também tem Provérbios que os passos do homem são dirigidos pelo Senhor, então ele não entende o caminho dele, tá? Escrito isso em Provérbios. Depois a gente falou sobre perdoar a si mesmo. Exato. Depois vocês falaram sobre a lei do medo. Eu acho, assim, a gente separou em tópicos, mas eu acho que é tudo junto e misturado, um causando o outro, levando a outra coisa, né? Então, quando eu e a Jaque estava conversando sobre os pontos, eu me lembrei desse. Eu não tenho, assim, um tema bíblico para referenciar, mas isso é uma coisa que eu vivi durante toda a minha vida. Eu relatei aqui alguns casos com meu marido, mas hoje, meditando, lendo, orando, Deus me lembrou que eu fiz isso ainda solteira, sabe, de abortar coisas que eu queria fazer, coisas que eu sentia a direção de Deus de fazer. Então, assim, eu comecei falando sobre que a gente é casado, a gente se torna uma só carne, mas a gente nunca deixa de ser um indivíduo. Né? Porque senão, quem casasse com o marido cristão ia para o céu, né? Não precisava, né? Então, Deus nos vê como mas também nos vê como indivíduos que somos e nós nascemos indivíduos, nós não nascemos casados. Então, o Senhor já nos planejou lá no ventre da nossa mãe, como diz o Salmo 139, né? Ele nos fez lá a substância informe. Ele conhece todos os passos da nossa história, então ele escreveu nossa história como indivíduos. O cônjuge entra num determinado momento e a gente passa a andar juntos e tipo, se completar, se ajudar, mas não um anular sua vida em função do outro. Que na questão do autocuidado, eu sou expert em fazer isso, né? Eu fui assim, mestra, quer saber como tu te anula em função de filho, de marido? Posso ensinar. Não, mas eu não vou ensinar. Então, eu falei aqui sobre a faculdade, né? Foi meu primeiro exemplo, que eu e ele entramos na faculdade juntos, mas o primeiro semestre a gente fez separado, porque a minha nota do Enem foi mais alta que a dele, ele teve que ir para outra faculdade. Aí no segundo semestre ele veio transferido, ele tinha esse direito, né? Tinha a vaga, ele veio transferido para a minha faculdade, começamos a ser colegas de aula. Então, nos primeiros 2 anos, era tudo muito teórico, e eu tenho uma facilidade para estudar e aprender lendo, sabe? Estudando. E ele não, ele tem uma habilidade de aprender praticando. Então, nesses 2 anos, eu sempre ajudei ele. Quando entrou no último semestre que eu fiz, fechando 2 anos, que começou a parte prática de atender o paciente, ele voou, porque aí ele começou a mexer no paciente. E aí as coisas faziam sentido para ele. E para mim foi um desespero. Porque eu olhava assim, o Hospital da Ubra atende pessoas de situação bem pobres, com casos bem sérios, bem graves, porque a pessoa não tem educação de higiene, ela não tem essas coisas que a gente tem, né? Então, toda semana a gente atendia em dupla, um era o dentista, o outro era auxiliar, na semana seguinte invertia. Cada vez que a gente pegava um paciente com situação assim triste e a pessoa tem que contar a história dela para a gente entender como que ela chegou naquela situação de não ter os dentes, de estar com periodontite, essas doenças severas, aí eu saía, eu levantava do box e ia chorar no banheiro. E o Júnior ficava numa empolgação porque ele queria ajudar aquela pessoa. E eu ficava chorando com dó da pessoa. E ele querendo ajudar a pessoa. Então, eu acabei desistindo da faculdade. Por quê? Porque por mais que a gente estudasse junto, que a gente tivesse uma boa convivência, como eu falei ali, os professores faziam bolão nos corredores das clínicas, porque eles esperavam o dia que nós fôssemos brigar. E a gente se dá super bem. A gente tem uma boa convivência, a gente não briga.
Devia Mas ser uma acontece. festa. Eu fico imaginando. Sim, sim, era. E sabe como é que o Júnior é brincalhão, né? O Júnior pegava os colegas dele de costa, atendendo os pacientes, beijava no pescoço, dava mordida. O Júnior saía para zoeirar, brincava, ele brinca muito com os pacientes amam ele, sabe? E eles tinham que consolar, porque eu ficava. Então, assim, a gente é diferente, não adianta. E Deus deu um chamado para chamou outro para outra coisa, deu habilidades diferentes. O que a gente tem que fazer? Tem que abençoar um ao outro. Mas eu não entendia dessa forma, né? Então, qual é a questão dos limites? Todas as vezes que Deus falou comigo acerca de alguma coisa, em qualquer área, me esclareceu a mente, me deu uma direção que eu compartilhei com ele, que ele não concordou, eu abortei. Eu entendia, não, ele não vai me apoiar, ele não vai me ajudar, sabe? E aí, isso eu vi e hoje eu vi isso lá no passado. Quando eu falei para o meu pai que eu queria fazer faculdade, e o meu pai não me apoiou. Ele ia pagar a faculdade se eu quisesse fazer, mas ele não apoiou. Ele disse que por ele eu não fazia. Se eu quisesse, ele pagaria a faculdade para mim, mas por ele eu não faria. Então, como eu não tive aceitação do meu pai, eu não toquei o projeto da faculdade para frente. Então, é sobre isso que eu quero falar hoje, que por mais que a pessoa que convive com a gente seja marido, seja pai, seja mãe, seja filho, a gente tem uma caminhada diferente. Então, eu sempre fui muito de apoiar o Júnior nas doideiras dele. Tudo que ele quis fazer, eu dei apoio. Mas eu nunca me senti, toda vez que... Mas muitas vezes eu contrariei ele. E ele não desistiu. Ele tinha convicção do que ele estava querendo, ele ouviu a minha opinião, pesou a minha opinião, considerou a minha opinião, mas ele fez aquilo que Deus falava no coração dele e dava certo. E eu não. Eu abortava, eu abortei muita coisa em função de eu não ter a aceitação, sabe? E é aquela coisa que no fundo, lá no fundo, tu vai encontrar uma raizinha de orgulho, porque se der errado, que vai acontecer, né? Se a pessoa estava certa, e se der errado, e se não foi Deus que me falou? Ai, que vergonha, daí eu vou passar a exposição, daí não sei o que, daí não sei o que lá, melhor eu não fazer. E eu acabava não fazendo. E muitas vezes eu vi aquilo que Deus me direcionava a fazer, outras pessoas fazendo, sabe? Porque a obra do Senhor vai continuar, eu não quero fazer, e alguém vai fazer, né? Então, é sobre isso, né? Então, vou deixar vocês falar um pouquinho sobre isso. Limites não é fácil, né? Não. Porque se eu não consigo estabelecer limites saudáveis comigo, eu não consigo estabelecer limites saudáveis para o outro, né? Uhum, uhum. A gente acaba Exatamente. nessa ligação. E da forma como eu Então, vejo limites, eu sempre tento falar assim, ó, Ilza e gurias. Tenta imaginar um bambolê ao teu redor. O que tem dentro desse bambolê que é teu, que é tua responsabilidade? Ali está a delimitação de um limite, né? Ali estão as tuas emoções, as tuas decisões, o que tu gosta, o que tu não gosta, o que para ti funciona, o que para ti não funciona, né? As coisas que te deixam feliz, tudo que é teu. Esse bambolê, eu sou responsável por ele, né? Esse é o meu bambolê. Então, uma das coisas dos limites tu colocou sobre marido, mulher, sobre sermos um, mas sermos separados. Existe uma frase muito comum que a gente fala que é: você me deixa triste. Quando tu faz isso, tu me deixa triste. Quando tu faz isso, tu me deixa braba. Quando tu faz isso, tu me deixa dessa forma. Se dentro desse meu bambolê estão os meus sentimentos, significa que os meus limites, eles não estão saudáveis se o Marcelo, como meu esposo, se o meu filho, se o meu chefe, se o meu pastor, se a minha amiga tem esse poder sobre mim de poder me deixar triste, me deixar feliz, tirar a minha paz, não tirar a minha paz. Então, é tão simples, já que óbvio, mas agora na prática, né? Na prática hoje.
Quantas coisas te tiraram desse lugar onde tu saiu de responsável, saiu de aquela que tem ali aquele limite, é teu, é tua responsabilidade, e a gente entregou essa responsabilidade para outra pessoa. Que é um pouquinho do que tu falou, né, Si? Eu vou deixar nas mãos dele. Se ele aprovar, ótimo. Se ele não aprovar, não. E assim, na verdade, eu sempre fugi do confronto, né, Jaque? Então, assim, o Júnior tem uma personalidade muito forte. Se eu fizer uma coisa que ele não concorda e der errado, ele vai falar. Ele vai falar mesmo, e vai falar durante muito tempo sobre aquilo. Então eu fui assim, sabe? Então junta tudo, junta aquele negócio do medo, né? Junta aquele negócio da autopunição, da autossabotagem, tu junta É um todas as peças. pacotão. E tu vai pondo, tu vai colocando na mão de outra pessoa realmente o que tu tá falando, a responsabilidade pelo teu bem-estar. O que aconteceu na minha casa agora esse final de semana falando sobre isso? O Júnior fez aniversário na sexta. Aí, como a família dele ia viajar, na quinta-feira a família pais e irmãos dele. Não veio a minha, não veio ninguém, só a família dele, que mora praticamente todos aqui no pátio. Fizeram um jantarzinho, foi muito gostoso, foi muito bom, ele ficou muito feliz. E aí, na sexta-feira, vieram os amigos dele. Veio 3 casais de amigos, e aí a Ana se dispôs a fazer, minha filha, fez uma janta maravilhosa, foi tudo ótimo, e saíram daqui tarde, todo mundo rindo, um momento muito feliz. No sábado de manhã, ele e a minha filha, azedos. Oxi! O cara ganha 2 festas de aniversário e levanta sábado de manhã, às 10 horas da manhã, azedo. Aí fui Tá, eu não entendi muito bem da onde que saiu, fiquei meio assim espiada, levantei, tomei meu café, a Ana também. Eu disse, a outra que dormiu, sei lá, com mosquito. Então, assim, em outros momentos, eu deixaria eles estragarem o meu dia. E aí eu pensei, eu não posso botar sobre eles essa responsabilidade, eu não posso largar. Eles não têm o direito de estragar meu dia e eu não vou entregar isso para eles. O que eu fiz? Eu estou em pós-cirúrgico. Eu disse, eu vou para o meu quarto, eu vou me deitar porque eu não estou mal, eu estou de repouso. E eu saí daquele ambiente, saí do meio deles, fiquei no quarto. E se virem. Já que se viraram, coisa que eu temia há muito tempo atrás, eu me metia, eu ia dar um jeito de melhorar o humor deles, eu ia abraçar todas as responsabilidades da casa, sabe? Porque eu não estabelecia esse limite, sabe? Outra coisa, então e eles ficaram bem, chegaram na hora do almoço, os dois já tinham passado, aquele calundu que eu não sabe de onde é que veio, para onde é que foi, passaram o dia feliz, fim de semana feliz, imagina se eu me atravesso, né? Eu não entrego para o Senhor, porque eu tenho que pegar e falar comigo. Disse, Sibeli, vai para o quarto. Porque eu estou num aprendizado. Tudo isso que nós falamos ao longo desse mês, eu ainda estou aprendendo. Foram coisas que Deus me mostrou, mas eu estou sendo treinada. Tu precisa ser desprogramada para ser reprogramada, né? Exatamente. Então, sobre o limite que eu falo aqui, sobre aquilo que Deus está fazendo, eu entendi que Deus respondeu uma oração minha há um tempo atrás, eu não sei se eu falei na live ou se foi aqui, uma oração que eu fiz logo começou a pandemia e começou aquele mar de live, era live para todo lado, e eu pensei, meu Deus, eu não me encaixo nesse mundo, Senhor, o mundo não vai voltar ao que era, onde é que é o meu lugar? E veio, daí passou o inverno, foi um inverno caótico, foi quimioterapia, foi minha filha mal, e passou. E eu entendi isso. Quando eu falei contigo aquele dia, fazia poucos dias que eu tinha entendido isso. Era um momento meu, que Deus estava trabalhando comigo e que Ele ia responder a minha oração de me dizer qual lugar que Ele tem para mim agora. Entendeu? E aí, o Júnior não está nesse processo. Ele está me acompanhando, ele me suporta, é a pessoa mais presente, é a pessoa que mais me tira dos momentos ruins, é ele. Eu não passaria de novo um momento desse se ele não está comigo. Mas o que Deus está me ensinando, o que Deus está me mostrando é para mim. E sabe o que está acontecendo? Porque eu decidi não abortar, eu estou vendo Deus agir na vida dele. Eu estou vendo ele mudando outros conceitos, sabe? E outras vezes eu pensei, poxa vida,
quanta coisa eu devo ter privado ele quando eu abortava a missão, porque tudo que ele é abençoado me abençoa. E tudo que me abençoar vai abençoar a vida dele, mas eu abortava tudo. Eu gostei dessa interrompia. palavra, por mais palavra ruim que seja, eu gostei disso que tu falou, sobre a gente abortar, e aí não completa, né? Porque tu já fica com medo do que pode vir, ou preocupada, tu não conclui, e ali está a nossa oração: Senhor, age, Senhor, vem, se manifesta, né? Fala, Deus. E assim, eu aprendi uma coisa recentemente numa conversa com uns amigos: a diferença entre pertencimento e aceitação. Sabe? Eu pertenço a essa família, mas eu não preciso buscar aceitação. Eles podem me apoiar em tudo que eu fizer, e eles têm que me apoiar quando eu errar, porque eu faço isso com eles. Quantas vezes o Júnior entrou em projetos que eu apoiei e não deu certo, e eu tive lá para apoiar ele quando ele teve se sentindo um fracasso e um derrotado. Da onde que eu imaginei que ele não pudesse fazer isso comigo, né? Então, eu comecei a ver, não, senhor, o senhor realmente quer me ensinar alguma coisa? O senhor está me levando a escrever um livro? O senhor está me levando a falar para mulheres que não se cuidam? Bora, vamos lá. O Júnior vai concordar, não vai concordar? Isso é com ele e contigo. Então, assim, e eu decidi levar essa gestação até o final. Porque, no fim das contas, o filho vai ser nosso, né? Exatamente. Tudo que vier, o filho vai ser nosso, né? Ilza! Então... Fala, Ilza! O que está passando? Que loucura! Eu acho assim que quando a gente aprende a respeitar os limites, é maravilhoso. E eu tenho aprendido isso desde a mentoria que a gente fez. Eu aprendi isso, sabe? A respeitar os meus limites e a respeitar os limites dos outros. E tem sido, assim, maravilhoso. Eu tenho experiências, assim, maravilhosas. Como a Jaque disse, muitas vezes acontecem situações em que antes eu ia me levantar contra alguém, ou eu ia me sentir magoada, eu ia me sentir ferida, e hoje não, já pergunto, por que eu estou me sentindo assim? Aí eu tento conhecer o que tem dentro de mim, o que causou esse sentimento, por que eu estou sentindo isso? Em vez de culpar outra pessoa de ter feito isso, ou ter causado, eu tento me entender e tento resolver comigo, sabe? Às vezes indo a Deus, ou às vezes é só ficar quieta e quando vê, passa, muda. E respeitando também os limites das outras pessoas, sabe? De não cobrar, eu não tenho que mudar, sabe? E como a Cibele disse, eu e meu esposo também, nós somos... Isso dá uma leveza, sabe? Quando a gente entende isso e consegue respeitar os limites, tanto os nossos, tira um peso muito grande, a gente se sente muito leve. E eu e meu esposo também, nós somos muito diferentes, sabe? Muito diferentes. E eu tenho aprendido a lidar com essa diferença, não tem mais sido um peso para mim, não tem sido difícil conviver com essa diferença, mas muito pelo contrário. Eu consigo admirar as coisas diferentes, consigo ver que ele tem coisas que eu não tenho, são coisas que se completam. Eu sou de um jeito, com uma personalidade, ele é de outra. E eu sei que eu não preciso mudar, eu não preciso controlar, sabe? Então é muito bom a gente aprender a respeitar os limites, sabe? Ilza, é verdade. E eu tenho aprendido isso desde a mentoria, e é muito bom. O fato de respeitar a pessoa, né? Verdade. A gente passa a admirar a pessoa que está com a gente, né? Verdade. Essa responsabilidade Aquilo não se do torna outro. mais não se torna mais um problema e a gente não acha que a pessoa tem que ser como nós, tem que fazer no nosso tempo, do nosso jeito. Não, pode ser diferente, pode ser no tempo dela. E Deus está no controle, e Deus muda ou não. Sim. Uma das coisas que ajuda... É uma leveza muito grande. Uma das coisas que ajuda a gente a respeitar os limites, e é uma das coisas que a gente falou na mentoria, Ilza, é quando a gente conhece um pouco mais de quem nós somos, né?
pouquinho mais das coisas que são importantes para nós, o porquê. Então, a gente trabalhou bastante as personalidades e a gente começa a ver, uau, não é que aquela pessoa não se preocupa com os meus sentimentos. Para ele ou para ela, a lista é mais importante. Nós temos um objetivo e nós vamos cumprir esse objetivo. Não importa se tiver soldado ferido no meio do caminho, a missão precisa ser concluída, né? Então, é diferente. E normalmente a gente está casado com uma pessoa que um é da missão e o outro é das pessoas, né? Se preocupa com as pessoas mais do que a missão. E ali, então, se desentende um pouquinho, e aí esses limites, essas expectativas começam né, a não ser, eu até vou dizer, não é nem justo para nós e nem para as pessoas que a gente tem essas expectativas altas. Sim, sim, sim. Verdade. Eu e o Júnior, a gente, ao longo dos anos, na convivência, a gente viu assim, que o Júnior é aquela pessoa que ele chega chegando, né? Ele já vai dar oi para todo mundo. Ele era... Eu ria muito quando nós tinha só o Jonatas, e a gente botava no carrinho o bebê, o contrabaixo, a caixa, tudo. E a gente chegava na nossa igreja, que na época a Assembleia é uma igreja que cabe umas 2.000 pessoas sentadas. E aí eu entrava com o bebê, com o carrinho, eu mirava o primeiro banco. Eu fazia uma linha reta e eu passava. Eu ficava mais ou menos meia hora esperando o Júnior chegar, porque o Júnior ia cumprimentar todo mundo que cruzasse ele na frente. Assim. Só que o que acontece? Aquele ali é o máximo que ele chega. Ele se belha, acabei de conhecer uma pessoa, vem aqui conhecer o fulano e a fulana, pessoas queridas, maravilhosas. Daqui a pouco ele não lembra mais. Então, assim, ele é a pessoa que ele faz amizade e eu sou a pessoa que mantém a amizade. Sabe? Porque eu não sei... Hoje eu sou mais descontraída, mas eu não sabia começar um relacionamento. Ele sabia, mas ele não sabia continuar. Eu sabia continuar. Eu sabia continuar. Então, a partir do momento que ele abria a porta, que eu conhecia a pessoa, eu começava a ligar, a pessoa ligava para mim, a gente marcava jantar, a gente marcava almoço, então a amizade se concretizava comigo. Então, a gente sempre viu isso aí. Mas eu tinha essa coisa de querer a aceitação dele para todas as minhas ideias, todas as coisas que eu queria. E se ele não aceitasse, ou se ele dissesse, não, tu vai fazer, mas tu vai fazer desse jeito. E eu queria fazer daquele jeito, eu acabava fazendo do jeito dele. E não saía como eu gostaria. Então é assim, hoje o que eu quero trazer para vocês é que hoje eu vivo um processo de transformação de mente do Senhor e ele não. Ele está pegando o que respinga para ele, né? Porque ele é meu marido, ele está acompanhando direto, então não tem como isso não afetar ele. Mas assim, eu cheguei a ver ele meio estressado, porque o que acontece? Uma vez que uma família está numa zona de conforto e uma pessoa se move, as outras vão se mover. E se elas não gostarem... As peças vão se mexer, não adianta. Vão se mexer. E até elas se ajustar. As melancias vão... Então, eu percebi ele muito estressado no começo, porque eu já não era mais aquela pessoa. Que ele vinha, descarregava um monte de coisa e eu abraçava tudo e vamos resolver. Não, hoje eu disse não quero falar desse assunto, não quero, não faz bem para mim ficar ouvindo esse tipo de coisa, e sabe? E eu vai mesmo escrever esse livro? Sim, vou, mas eu só vou escrever esse livro depois que o senhor terminar a obra dele no meu coração, porque eu não vou entrar numa barca furada, eu vou entrar numa barca sem furo. Exato. Né? Então... Uau! E aí, essa é uma outra parte dos limites saudáveis, né? Nas responsabilidades. Quando a gente entende, é que nem aquela história da dieta, né? Não sei vocês, mas se eu decido aqui que vai ter dieta, coitada do Marcelo, eu vou ficar fazendo salada até para ele. Sim. Então, às vezes a gente diz o seguinte, vamos todo mundo entrar no mesmo processo. E aí tu quer que todo mundo, e ainda se reclamam, tu vai ficar assim, tá, mas, poxa, ninguém me ajuda. Eu queria que todo mundo só comendo salada e cenoura. E outra, foi Deus que me disse, Deus foi tu que me mandou fazer. Deus mandou tu. Exato, mandou Deus ele, mandou tu. Deus não mandou a outra pessoa.
E aí ia parar esses estresses que a gente tem, porque olha só, a gente é tão terrível que a gente não acha só que o marido devia entrar na dieta, a gente acha agora que o nosso pai, que a nossa mãe tinha que entrar na dieta também. A gente acha que as pessoas da igreja tinham que entrar na dieta também. E aí tu começa a virar pregação. Não, aí aquilo que é o teu processo começa a ser o julgamento do nosso olho, porque o outro não está naquilo também. Mas aquilo é nosso. A gente está na cadeira do julgamento de novo, mas que droga! Né? Porque daí tu pensa assim, olha só, é tão absurdo, porque até aquelas coisas lindas que Deus quer fazer, o inimigo vai jogando quando o nosso coração ainda tem aquelas feridas, né? E aí agora aquela coisa linda que ele quer fazer, ele já começa a colocar aqueles óculos furados e começa a olhar, não, mas é que todo mundo tem que estar na mesma, e não é, esse é um processo que eu estou passando, é um processo que tu está passando, é um processo que Deus, né, que a gente chegou nesse momento aqui, significa que os outros não vão passar? Não, mas esse é o processo deles. Sim, cada um tem o seu tempo, a sua velocidade, o quanto ele se permite ser moldado, né? Exato. Eu lembro da Heidi Baker, que ela disse que cedo ela recebeu aquela unção, que ela levantava o braço para cima, que ela fazia aqueles cacuete, e que o marido dela levou 25 anos do lado dela até chegar a vez dele. E ela não parou, ela fez, ela, sabe, ela seguiu, assim, hoje eu penso assim que, mesmo que dê errado, o que Deus espera de mim é que aquilo que eu entendo ser Ele mandando, eu obedeça apesar de. Sabe? Apesar de. Eu obedeça, sabe? Eu confie que o Senhor é bom, que vai dar tudo certo no final, mesmo que dê errado. Eu ia dizer, e mesmo nesse processo, porque o que é dar errado, né, gurias? Não sei vocês, mas aprender a bordar, a fazer uma coisa, uma pintura, tu aprender, entende? O teu erro é um aprendizado às vezes maior. Claro, claro. O erro não é ruim, o erro é bom. É ruim tu ficar errando a mesma coisa o tempo todo. É sinal que tu não tá parando para pensar naquele erro. Por que eu errei, onde começou, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Então, eu ia falar que de um testemunho que eu ouvi no meu grupo caseiro há um tempo atrás, do rapaz que teve um problema na empresa e as pessoas começaram a procurar o responsável pelo problema. E veio um gerentão e disse que queria resolver o problema e não achar quem causou o problema, porque no processo de resolução do problema, ele ia descobrir quem causou o problema. Tá entendendo assim, isso aí? Então, aquele problema gerou um aprendizado para toda a equipe, porque eles aprenderam a não catar quem erra e sim catar como conserta. Na resolução do problema, tu vai descobrir quem errou, e aí tu vai consertar tanto o problema quanto a pessoa, vai ensinar, é aprendizado. Então, assim, é aquela coisa, Deus dá tudo certo para Deus até se der errado, porque o dar errado é aprendizado, né? Então, e uma coisa, assim, que tu falou foi da leveza, isso é fantástico, assim, eu gostaria de conseguir passar para as pessoas todo o fardo que eu carregava e hoje eu não carrego mais, sabe? Mesmo em todo esse processo, hoje eu fui fazer uma tomografia, da primeira vez que eu fiz, eu fui muito agredida, eu cheguei em casa, assim, emocionalmente arrasada, eu tive crise de ansiedade, eu fui muito machucada, então hoje eu entrei lá, Senhor, vamos mudar essa história, mas eu já entrei tremendo, assim, eu já entrei faltando ar, assim, tudo, e eu disse, não, só um pouquinho, eu já passei por isso. Então, vamos, Senhor, acalma meu coração. Aí a moça assim, tu quer teu marido? Quero meu marido, traz ele aqui. Traz ele aqui, eu não rejeito ajuda, sabe? E foi tudo tranquilo, aí Deus mostrou, assim, sabe? Porque assim, eu comecei a entrar com esse negócio da leveza, de tu não carregar fardo, de tu não carregar mais medos, de tu confiar em Deus, mesmo que tu não esteja entendendo nada, sabe? Eu estou fazendo a tomografia para comprovar a desconfiança dos médicos,
né? Então, eu sei que a tomografia não vai dar coisa boa. Então, mas confiar no Senhor, né? E entender que às vezes eu vou me cansar, perdoar a mim mesma, não me deixar levar pelo medo, sabe? Confiar que o Senhor está comigo e Ele sabe meu futuro. E, por fim, respeitando. Eu acho que esse negócio do limite começa com tu respeitando o teu jeito de ser. Aquilo que Deus fez, né? Uhum. Porque eu acho que quando tu não respeita o limite do teu próximo, começou que tu não respeita o teu, tu já não te aceita. E aquela coisa da aceitação e do pertencimento, quando tu pertence, tu é autêntico, tu é aquilo que Deus criou. E quando tu busca a aceitação, que era meu caso, eu vou me moldar àquilo que eu quero, aquele grupo, aquela coisa que eu quero ser aceita. Então eu me moldei a cabeça do Júnior. Não sei se vocês estão conseguindo entender da aceitação. Uhum. Eu me moldei ao jeito dele para que ele aceitasse. Se ele desse opinião, eu seguia a opinião dele. Eu me moldava, eu não era autêntica. Eu não tinha a sensação de pertencimento, eu queria de aceitação. Então, para ser aceita, se eu tivesse que mudar a cor do cabelo, eu mudava. Quantas pessoas tu conhece, começam a frequentar um certo grupo de pessoas e elas começam a mudar, elas mudam o penteado, elas mudam a roupa, elas mudam porque elas querem ser aceitas naquele grupo. Tu tem um estilo de cantar, mas tu quer ser aceita naquele grupo, tu muda o teu estilo de cantar, tu perde a tua autenticidade. Então, tu não está respeitando o teu limite, obviamente não vai respeitar o limite de outra pessoa. Né? Tu não Tem está que colocar respeitando isso aquilo nesse que Deus... guia aqui. Sim, tem que colocar essa parte do aceitação e pertencimento junto aqui nos Eu não sei limites. se tu conseguiu entender essa... Não Acho sei se que eu consegui me sim. fazer entender Eu quando acho que tu faz todo sentido. pertence, quando tu se sente filho de Deus, tu sabe que Ele te aceita como tu é. E quando tu quer ser aceito por Deus, tu trabalha, tu te esforça, tu muda tua roupa, tu muda teu jeito, tu vai te moldar aquilo que tu considera ser aquilo que Deus aceitaria. Mas Deus nos aceita tudo, do jeito que a gente tá, do jeito que a gente é, porque foi Ele que nos fez. Então, assim, é um negócio muito fantástico, né? E o que acontece se que eu vejo, olhando de fora, existem situações na nossa vida onde a gente não tem mais nada para perder. Tu entende? Eu acho que muitos de nós vamos vir a alguns entendimentos e compreensão quando a gente já for um pouco mais velho, mais velho. Porque daí a gente vai ter aquela sensação, sabe aquelas pessoas mais velhas, que elas estão assim, onde a esposa diga, eu quero que tu coloque um terno. Aí ele diz o seguinte, eu não uso mais terno na minha vida, não importa. Não importa se é casamento, não devo nada para ninguém, eu não uso. A idade traz esse presente, né? Eu vou do jeito que eu quiser, eu falo o que me der vontade. Aí eu fico pensando, o triste é que às vezes foi uma pessoa que por 60, 70 anos não conseguiu dizer, sabe o quê? Não preciso disso, não quero. Nunca gostei de comer ketchup no negócio, mas como todo mundo comia, eu sempre comi com vocês, hoje eu já digo não quero mais. E chega um momento na nossa vida, às vezes é uma doença, às vezes é um divórcio, às vezes é uma perda, às vezes é alguma coisa que a gente começa a dizer, sabe o quê? Eu não me importo mais. A única coisa que eu penso é que às vezes, eu fico pensando por mim, né? Será que a gente precisa esperar tanto? Né? Às vezes precisa desse empurrãozinho, mas parece que precisa de uma situação para nos jogar num lugar para dizer assim, sabe o quê? Eu não preciso da aceitação de vocês, de ninguém. Eu pertenço, ponto. Acabou. Gosta, não gosta, tô nem aí. E essa sensação que eu tenho, sabe, de ti, é como que chegou naquele ponto, sabe o quê? Eu não tenho mais nada para perder. Eu fui muito cobrada no começo, e eu tô vivendo isso em função do câncer, e eu tô adorando, porque eu penso assim, meu Deus, eu vivia numa jaula, eu vivia correntada dentro de uma jaula, a porta estava aberta. E hoje, assim, eu sem desrespeitar ninguém, sabe? Já que eu acho que quando tu diz respeito às pessoas, mas hoje, por exemplo,
veio a manicure fazer minha unha, e aí a minha mãe pediu para minha mãe fazer. E naquele momento eu comecei a sentir dor na cirurgia quando ela terminou. Eu olhei para ela e disse, olha, muito obrigada, ela é minha amiga, né? Mas eu vou ter que me deitar agora porque eu estou sentindo dor. E eu lembro, não, jamais eu faria isso. Eu ficaria conversando com ela até a hora dela ir embora, latejando embaixo do meu braço. E outra coisa, assim, foi conversar com o Júnior e fazer ele me conhecer, sabe? De uma forma, assim... porque assim, como ele tem uma personalidade forte, ele sempre diz, vamos fazer assim, vamos fazer assado. Eu disse, não, mas eu não quero. Mas eu não quero fazer desse jeito, mas eu não quero fazer isso, mas eu não gosto de fazer isso. E assim, hoje eu não estou indo na igreja porque eu estou cuidando do meu corpo, não é porque eu não quero ir na igreja. Mas antes eu ia me sentir muito mal, eu ia de arrasto, sabe? Eu estou para te dizer assim que foi uma dor muito intensa a perda do meu pai. Meu pai faleceu em 20 dias, desde o diagnóstico até o óbito. 5 dias depois do enterro eu estava na igreja. Sabe? Porque eu tinha que ir, né? Então aquilo não era a igreja que estava me cobrando, era eu que estava me cobrando, sabe? Eu deveria estar em casa, passando pelo meu luto, sabe? Pela perda. Teve algumas ocorrências, eu fui chamada para o hospital às pressas, ele ainda estava vivo, mas eu peguei o engarrafamento, eu fiquei revoltada com Deus, por que ele não deixou eu chegar em tempo de pegar meu pai ainda vivo? Eu cheguei lá, ele já tinha falecido, sabe? Então eu tinha questões dentro de mim que precisavam ser resolvidas, e eu não me respeitei, sabe? Eu fugi daquilo, eu fui resolver essas coisas com Deus lá no Canadá, sozinha. Sabe? Hoje o que eu posso fazer pelo mundo sobre isso é nos meus filhos. Quando eles são criticados por alguma decisão, eu ajudar eles a viverem autenticamente, serem aquilo que Deus fez da vida deles. Eles não são obrigados a nada, eles têm que respeitar as pessoas, eles não têm que ser mal educados, né? Respeitar os mais velhos, as autoridades e tal. Mas eles têm que decidir aquilo, eles têm que saber o que eles gostam de comer, o que eles gostam de vestir, o que eles gostam de ouvir, o que eles querem para o futuro deles. O que vocês querem? Eles ficam me olhando assim com aquela cara, não sei, assim, então, bora pensar. Não sei, não alguém sempre decidiu tudo por mim, como é que agora tu me faz essa pergunta no meio do caminho? Exatamente. E eu disse para eles, vocês estão numa condição ótima. Vocês são solteiros e vocês não têm compromisso com o cônjuge, vocês não estão noivo namorando, é a hora de vocês cometer todos os erros de vocês, sabe? Não faça nada para magoar teus pais e nem ofender Deus, o resto, tentem, errem, sabe? Que lindo. Tem uma música, né, que diz, minha filha, faça tudo o que quiser, só não deixe Deus triste, não perca a sua fé. Aí a Ana, mãe, outro dia ela chegou e fez uma pergunta cabeluda para mim. E a minha cunhada ficou só me olhando. Eu disse, minha filha, é o seguinte, eu discordo do que tu quer fazer, mas eu não vou te impedir. Mas tem uma coisa, eu não vou financiar o que tu quer fazer, porque eu discordo. Mas vai lá, erra, quebra a tua cara, teu nariz, cuida com as consequências, pesa as consequências. Porque Russell Shedd, eu conheci ele, sabe o Russell Shedd da Bíblia, né? Aquele velhinho, ele morreu. Mas eu estive num culto, um dos últimos que ele pregou em Recife, e ele falou sobre escolha, e eu fiquei pasma. Ele disse que tem escolhas na nossa vida que tu pode reverter as consequências, né? Que tu pode ir lá resolver o problema e apagar. Tem escolhas que tu vai fazer, tu vai ter que arcar com as consequências, tu vai ter que restituir alguém. Tem escolhas que tu vai te quebrar e tu vai ter que viver com aquela fratura o resto da tua vida. Então, isso eu falo para eles, sabe? Porque eu não quero que eles vivam a prisão mental que eu vivi até hoje. Eu precisei de um câncer para começar a ter liberdade da minha mente, né? Começar a descobrir quais são as minhas crenças limitantes, e eu descobri que eu tinha muita crença limitante. Então, nessa questão do limite, sabe, da aceitação, do pertencimento, do medo, da autopunição, autossabotagem. Eu era essa pessoa, assim, que tu olhava linda e maravilhosa por fora, mas por dentro era uma pessoa acorrentada dos pés à cabeça, sabe? E eu comecei a deixar Deus fazer, e eu tô surpreendida, né?
porque Deus tem suprido todas as áreas realmente necessárias, sabe? Ele tem suprido realmente necessidades. E assim, eu disse para o Senhor que eu queria que Ele me guiasse, né? Então, tu me procurar, foi Deus abrindo porta. Eu acabei indo falar na época do Outubro Rosa, na Liga do Câncer e na Igreja Quadrangular. Eu já recebi convite para ir falar para mulheres em outros lugares sobre o autocuidado, tá pegando muita mulherada, sabe? As mulheres estão eu acredito. Sim, a gente tem conversado, né, Ilza? A gente tem sido importantíssimo, não importa onde tu tá na tua caminhada, porque a gente se dá conta de que, talvez, ok, mas agora eu tenho filhos, agora eu tô me dando conta que eu tenho mais uma área que eu preciso, ou meu relacionamento conjugal, meu relacionamento com Deus, quais são as minhas crenças, porque assim, ó, tu tá jogando algumas coisas aqui, sim, que eu tenho certeza que muitas mulheres nunca pararam para pensar, nunca se permitiram parar para pensar. Sim. Pequenas coisas que tu joga assim. Sim. Nunca me permitia não faltar um culto. Isso já dá um arrepio em muitas, porque ainda nunca pôde faltar um culto. E eu não estou dizendo que o objetivo é que falte culto, né? Mas são coisas que nunca se permitiu nem pensar, nem sair, né? Então, tem sido um desafio. Para mim, tem sido. Em cima do seu limite. Sim, sim. Então, eu só quero agradecer pela tua disponibilidade. Hoje estamos concluindo esse estudo, que é deixando os fardos mesmo. Eu posso dizer que para mim tem sido incrível. Amei o material, sei que dali vai sair mais coisa boa. Pessoal, quero que vocês deixem muito amor, carinho nos comentários para si aqui, para a Ilza também, para a Carol, para a Paty, para todo mundo que esteve nesse projeto agora de novembro. Ainda não sabemos sobre dezembro, talvez dezembro é aquela loucuragem, vamos ver, talvez a gente volte janeiro com essas semanais. Mas incrível, Sil, obrigada pela tua vulnerabilidade, né? E falar conosco, conversar conosco, expor para nós tudo que tu está vivendo. Sim, eu que agradeço, na verdade, a oportunidade, sabe? Eu sempre quis poder ajudar as pessoas, assim, sabe? Poder falar sobre esses assuntos. E eu era tão aprisionada que Deus me falava, me revelava a palavra. Eu não conseguia sentar e conversar com o Júnior sobre o assunto. Aquilo para mim me causava um pânico interno. Hoje eu converso com ele, conto as coisas para ele numa leveza, numa tranquilidade. Ele dá a opinião dele, se ele acredita, se ele não acredita, se ele acha isso, e isso vem moldando ele a ver que eu realmente mudei, sabe? Então, assim, eu estou vendo que ele primeiro se irritou com o abalo, e agora ele está curtindo essa nova pessoa, sabe? Ele está conhecendo a pessoa que ele realmente casou, sabe? Que não é uma pessoa aprisionada por feridas, por falsos conceitos, falsas responsabilidades. Eu amei ficar aqui em novembro com vocês. Eu amo as orações. Eu sei que eu sou alvo de muitos núcleos, porque assim, cada vez que eu passo por um perrengue como essa semana agora, que vai ser uma semana de tensão, né? O que vai vir nos resultados. E então eu estou recebendo ligação, eu recebo ligação lá do Canadá, eu recebo ligação lá do Nordeste, eu recebo ligação da Assembleia, de lá, de cá, de onde eu passei. Tem um núcleo de pessoas que me dão amor. Gente, pelo amor de Deus, aceite amor das pessoas, é a coisa mais gostosa do mundo. Receber carinho, sabe? Eu deixo as pessoas me abraçar, não tenho medo do Covid, eu deixo as pessoas me presentear, eu deixo as pessoas virem aqui limpar minha casa, sabe? Tem sido maravilhoso, sim, sabe? Ser abraçada, se sentir amada, não tem preço. Não tem preço. Então, olha, vou dizer, não tem preço. Uau. E andar com leveza, andar sendo eu mesma, descobrir a pessoa maravilhosa que Deus fez. Que antes... Adorei essa bandeira, andar leve. Andar leve, é leveza, pessoal. Leveza. Obrigado, Jaque, por abrir o teu canal para mim, viu? Imagina. Eu te sigo já há tempo e eu sempre me inspiro em ti, nas tuas palavras. Que bom, que bom. Aqui está o convite, para mais mulheres que têm uma mensagem, me contatem,
esse grupo é nosso. Normalmente, talvez, muitas vezes eu deleto quando vocês postam outras pessoas pregando, porque nós temos um grupo onde são várias pessoas de diferentes denominações, né? Então, para a gente, talvez no próprio perfil de vocês podem estar postando aquela que vocês mais gostam, ou admiram, ou recebem. Aqui no grupo vocês podem estar postando, eu normalmente não posto ministrações, porque não é um ministério aqui, né? Mas para que a gente possa estar sendo incentivadas. Mas se vocês têm uma mensagem, por favor, me contatem, seria uma bênção ter vocês servindo essa comunidade de mulheres. Se vocês têm gostado, se tem algum tema que para vocês queiram, deixem nos comentários também, a gente vai dar uma olhada. Carinho, só um abraço para todas vocês. Que Deus esteja nos direcionando, né? 2021 chegando, muitas mudanças, muitas coisas ocorrendo, mas a certeza de que Ele está no controle e a gente vai, seguindo leve. Adorei. Só aí. Um beijo para todos, que Deus abençoe. Um beijo, meninas. Tchau. Beijo.